Quando o professor falou sobre literatura, que hoje não existe mais ligação dessas obras com o imaginário das pessoas, o que falta e o que seriam então as obras publicadas hoje, o que falta, né? Bom, é só você fazer por exemplo, um repertório de temas não explorados. Por exemplo, você imagina um tipo como o Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino não é um personagem de ficção. O Bruno Tolentino existiu. É isso. Eu dei o exemplo também do Frei Beto. Essas duas pessoas são muito mais complexas do que qualquer personagem de literatura dos últimos 50 anos. Então isso quer dizer que, na realidade, está havendo tipos e experiências humanas muito complexas que não são abrangidas pela literatura. A literatura não chega lá, ela não consegue criar isso. Se você pegar, por exemplo, pega os personagens célebres da literatura brasileira, você pega lá o Luiz da Silva, do Angústia, do Graciliano Ramos, o Paulo Honório, do livro São Bernardo, você pega os personagens do João Guimarães Rosa, eles não chegam nesse nível de complexidade. Por exemplo, como é que você faz, por exemplo, a história de um gênio? Se você lê, por exemplo, Thomas Mann, Dr. Faustus, o personagem é um gênio da música. Ora, a existência do gênio é um fato constatado. Quantos personagens de gênio tem na música, na literatura brasileira? Eu acho que nenhum. Você tem uma galeria de idiotas absolutamente formidável, uma galeria de medíocres e uma galeria de pessoas relativamente inteligentes. Você não tem um único gênio. Então significa que esta dimensão humana está ausente. Isso é só para te dar um exemplo. Está entendendo? Bom, e a santidade? Por exemplo, ali no Zé Geraldo Vieira você tem alguns exemplos de pessoas anormalmente bondosas, que não chegam ainda à santidade, mas são anormalmente bondosas. Eu conheci pessoas anormalmente bondosas. O meu falecido amigo Dr. Miller, quando ele fala um coração de ouro, eu digo, aquele verdadeiro coração de ouro, é um homem boníssimo, bom, era mais do que você aguentava, tá entendendo? Não que não tivesse seus defeitos, tinha, mas a generosidade e o impulso de socorrer o ser humano, o impulso de atenuar a dor era permanente naquele homem. Não é só na hora que ele estava trabalhando, não. Era 24 horas por dia. Então, um personagem desse, cadê na literatura brasileira? Não tem. Está entendendo? Quer dizer que houve uma espécie de fixação em determinados tipos de personagens, né? Geralmente personagens de baixo nível, dentro da famosa escala dos Aristóteles e Northrop Frye, que fala que ele gradua os personagens conforme o seu poder. Né? Então, o personagem máximo seria onipotente, Deus, né? Abaixo de Deus você tem os personagens que não são Deus, mas têm poderes divinos. Né? Os tipos da mitologia. Né? Então, depois você tem os personagens que não têm poderes divinos, mas são pessoas de altíssima qualidade. Depois você tem pessoas que têm apenas o poder comum dos seres humanos, e você tem, por fim, os idiotas, os caras que estão sempre abaixo da situação. Né? Os idiotas predominam na literatura brasileira. Os personagens são geralmente impotentes em face da situação. Tá certo? Então, por aí você vê o quanto foi pobre até o momento a nossa exploração da experiência humana. Estão compreendendo? Agora, por exemplo, ali no Zé Geraldo se encontra alguns exemplos de piedade assim, extremos. Né? Então, graças a esta
pobreza do imaginário brasileiro é que certas qualidades humanas que existem, elas acabam se tornando inverossímeis na sociedade brasileira. E se as melhores qualidades se tornam inverossímeis, todo mundo fica mesquinho. Porque só acredita em motivações baixas. Tá entendendo? Porque nunca viram ninguém melhor. E não imaginam que possa existir uma pessoa melhor. Você imagina, por exemplo, leiam o Diário de um Pároco de Aldeia, do Jorge Bernanos. O personagem é um santo. Ele não sabe que é um santo, mas ele é. Ele não é um santo oficialmente da igreja. Né? É um santo anônimo. Mas o personagem é um santo. Agora você imagina como o autor teve que dar tratos à bola para imaginar, né, a vida interior e exterior de um santo. Não é isso? Então, isto é uma coisa que, por exemplo, na literatura brasileira não existe, mas nós podemos assimilar da estrangeira. Então, o conhecimento da literatura é você abrir-se para a variedade da experiência humana. E não esquecer a ideia de Aristóteles, tudo isso foi contado porque isso é possível. Não são coisas que aconteceram. Mesmo que tenham acontecido, elas não são contadas porque aconteceram, porque senão seria obra de história. Né? São obras de ficção literária porque são apresentadas como possibilidades. Não é isso? Possibilidade que pode ir até o fundo do mal, não é isso? E pode subir até a santidade, entendendo? Tudo isso existe. Então é preciso que a nossa imaginação alargue no sentido da variedade de tipos e suba e desça no sentido da qualidade dos tipos.